Ei, tudo bem, pessoal? Vamos continuar? Tá difícil, né? Mas a gente vai superar isso, viu, gente? Com muita disciplina e bastante alquinho e gel na mão, a gente vai conseguir superar essa fase, tá? Vamos manter a fé, manter a confiança e todo mundo junto por todo mundo, tá? Bom, quero continuar a nossa matéria. Agora eu vou falar com vocês sobre o renascimento agrícola do Brasil. Olha, em muitos livros didáticos, em muitas apostilas, usa-se frequentemente o termo ciclos. Ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da borracha, ciclo da mineração, ciclo do café. Eu queria que vocês parassem para refletir um pouco sobre isso. Até porque todo ciclo ele é uma roda com começo, meio e fim. No caso, nós não podemos analisar essas economias, essas áreas econômicas do Brasil de uma forma que elas tiveram um fim por vez. Nós tivemos um início, um auge e um decréscimo, uma queda. Mas nós não acabamos com nenhuma dessas economias. A cana-de-açúcar, até hoje, ela é primordial no Brasil, na economia brasileira. A mineração também é fundamental na economia brasileira. O café também teve seu início, seu auge, hoje ela continua, mas ele não é mais a principal economia do Brasil, tirando algumas cidades. Mas vejam bem, eu quero que vocês façam reflexões sobre isso para que vocês não reproduzam a ideia errada, tudo bem? Bora! Olha, quando a gente fala sobre o período da mineração, é um período extremamente curto na história brasileira. Nós vamos ter o auge da mineração no Brasil entre 1750 e 1770. São 20 anos apenas de uma grande mineração do ouro no Brasil. Logo que o ouro passou a ser escasso, logo que as jazidas começaram a ser, digamos, logo que as jazidas secaram, nós começamos a ter que procurar outras formas para solucionar as necessidades econômicas, as necessidades de subsistência da colônia e principalmente aquilo que nós continuaríamos a enviar para a metrópole. Então, quando a gente fala sobre o renascimento agrícola, nós estamos falando sobre as formas que a colônia encontrou para superar o fim do auge da mineração. Vamos pensar sobre isso. Bom, esse renascimento agrícola, ele acontece entre o ciclo, entre o período da mineração e o advento do café como uma forte base econômica do Brasil. Então, entre a mineração e o café, nós vamos ter um período que nós chamamos de renascimento agrícola. Quais são os fatores que determinaram esse período? Primeiro, as demandas de matéria-prima que a Revolução Industrial passou a exigir. Nós estamos falando já de um período do século XVIII, onde a Europa inicia o processo de Revolução Industrial. Daqui a pouco vocês vão ter aí um post sobre a Revolução Industrial. Nesse período, começou a haver uma grande demanda por produtos que seriam industrializados pelas primeiras indústrias da Europa. Também vamos ter nesse período a independência dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos alcançam a sua independência, nós também vamos ter como enviar mercadorias para aquela população, bem como nós passamos também a comprar mercadorias dos Estados Unidos. E, por fim, a decadência da mineração. Como eu falei para vocês, tivemos um auge e depois uma decadência. Quais eram os principais produtos desse período do renascimento agrícola? O algodão, principalmente no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, em algumas áreas do Rio de Janeiro. O açúcar volta a ter uma importância, principalmente na Bahia, no Pernambuco e no Rio de Janeiro. O Nordeste aproveitando toda a estrutura criada desde lá do período da cana-de-açúcar. O tabaco também passa a ter uma importância significativa, principalmente na Bahia e no sul de Minas Gerais,
A cidade de Poço Fundo é uma das pioneiras na produção de tabaco ainda no período colonial. E isso tudo sendo a mão de obra escrava o principal motor para essa economia, para essa nova agricultura. A mão de obra escrava continuava em ascensão no Brasil, isso porque o tráfico de negros era muito lucrativo dentro da economia, tanto da metrópole como também dentro da economia local da colônia. Outros produtos também eram produzidos, como arroz, como anil, como cacau, não tão importantes como os que eu citei anteriormente, mas o renascimento agrícola ele abre espaço para outras mercadorias. O café no Brasil ele passa a ser introduzido principalmente nos mercados a partir do Pará, ainda numa produção caseira, numa produção sem fins de lucro, mas que aos poucos vai descendo para o interior do Brasil, chegando até na região do Rio de Janeiro, aonde ele vai construir, né, uma primeira leva de produção de grande quantidade, uma produção mais intensiva. Mas aonde o café vai se estabelecer como uma forte fonte de renda vai ser na região do Oeste Paulista, a partir do ano de 1830. Além dessa agricultura, além do renascimento agrícola, nós vamos ter outras atividades também importantes nesse período. Nós vamos ter uma indústria artesanal para alimentar essa demanda urbana que surge com o período da mineração. Por exemplo, em Minas Gerais nós vamos ter início de manufaturas, são produções de mercadorias necessárias para a subsistência da população urbana. Nós vamos ter a produção de tecidos, nós vamos ter o início de uma metalurgia e a ourivesaria. Já que Minas Gerais é muito rica na exploração de ouro, nós vamos ter também o desenvolvimento das técnicas de trabalho com ouro. O Pacto Colonial, que ele, desde o início da colônia, determina a relação entre a metrópole e o Brasil, ele vai proibir que o Brasil desenvolva a indústria dentro do país, dentro da colônia. Isso vai ser determinado em 1785. Graças à influência da Inglaterra, à influência dos países que estão num processo de revolução industrial na Europa, a rainha Dona Maria I vai proibir que o Brasil desenvolva atividades industriais e isso vai atrasar, vai fazer com que o Brasil tenha uma industrialização tardia. Nós vamos ter realmente uma industrialização só lá no século XX. Mas enquanto o mundo todo inicia seu processo de industrialização, nós aqui na colônia estávamos proibidos de desenvolver qualquer tipo de indústria. Em 1808, o rei Dom João, que vem para o Brasil fugido, vai tentar desenvolver um pouco da indústria. Mas logo os ingleses, através da força econômica, através da força militar e também da dependência que Dom João cria em relação à Inglaterra para se proteger de Napoleão, também vai ser proibido de desenvolver qualquer tipo de indústria dentro da colônia. E a questão do comércio interno e externo também vai determinar esse período. No caso, o comércio interno, ele vai ser muito fraco, porque não havia poder econômico dentro da comunidade da colônia. As cidades, ou melhor, as vilas que estavam se desenvolvendo ainda não eram suficientes para dar à economia comercial um gás suficiente para poder ela alavancar todos os demais setores. Já na economia, no comércio externo, nós vamos ter a metrópole impondo todas as suas decisões. Então essa é a economia da colônia dentro do período que nós estamos estudando, entre a mineração e o início do ciclo do período do café.
E isso vai ser importante para a gente poder entender quais são as novas mudanças que acontecem junto com o que está acontecendo no mundo. Lembrando que na Europa nós estamos tendo a Revolução Industrial, nos Estados Unidos nós estamos tendo a independência, na França nós vamos ter a Revolução Francesa e o Brasil estava vivendo toda essa realidade enquanto o mundo todo estava tendo grandes transformações. Já já a gente volta com mais aulas para vocês. Um abraço e até mais!